Olá, meu nome é Liliane Camargo, eu sou mestranda na pós-graduação da Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Universidade Estadual de Campinas. O título da minha pesquisa: Reflexões sobre as estratégias projetuais nas obras de Rencoas. Essa pesquisa ela se inicia numa investigação do conceito da promenade e como ela poderia ocorrer a revisitação pelo arquiteto Rencoas. Em determinado momento, devido a diversos eventos, foi necessária uma reflexão projetual que o arquiteto holandês Rencoas atribui em sua teoria e como é desenvolvido esses projetos. No início, foi estabelecido que os projetos analisados seriam aqueles desenhados diretamente pelo arquiteto Koolhaas e foi estimulante, depois de pesquisa e experiências de profissionais que atuaram no escritório OMA, o critério revelou-se frágil e inconsistente. Optou-se então pela pesquisa num processo criativo gerenciado por Koolhaas, por entender que os projetos são executados por uma equipe transdisciplinar, vários arquitetos e consultores com vários mecanismos de representação. Há uma questão a ser respondida: como é o desenho do arquiteto Rencoas? Como são as características do seu traço? Como ele articula pensamento, desenho e projeto? A autora Albena Yaneva observa que o arquiteto, ao iniciar um projeto, estrutura o conceito. Através de diagramas e histórias, e adiante, a equipe desenvolve, através de meios eletrônicos, maquetes, textos. Através dessa característica multidisciplinar do arquiteto Rencoas, onde ele empresta várias definições de outras disciplinas, reinterpretando e articulando as soluções em seus projetos, como ele faz com o elevador e as escadas rolantes, que não se caracterizam como elementos arquitetônicos, mas comerciais. Para tanto, compreender o arquiteto foi preciso, nessa pesquisa, vivenciar a experiência do arquiteto. Então, a pesquisa, ela se fez necessário entender todo o caminho histórico, definido como uma história concisa, que se apresenta mostrando toda a trajetória do arquiteto antes mesmo de entrar no curso de arquitetura, ainda como jornalista, cineasta e depois o seu caminho no curso de arquitetura e urbanismo. E assim observada que desde a infância a importância dos seus primeiros textos. A partir dessa investigação, foi definido foi compreendido as influências conceituais sobre a persona Koolhaas, percebidas e declaradas nos seus livros, que se revela como crítico em seu curso inicial, ainda na profissão como jornalista. As suas atuações e forma de exploração de um tema se multiplicam. E é por isso que ele é inserido num quadro de difícil caracterização da arquitetura, difícil de sistematizar os seus traços fundamentais de uma postura arquitetônica. Ora, conforme o crítico Geoffrey Kipnis, ele se apresenta como Le Corbusier contemporâneo, demonstrando conceitos do arquiteto moderno em concursos do arquiteto contemporâneo, a exemplo da estrutura dominó e a proposta da Biblioteca Jussou, e afirma que o objetivo que permeia sua obra, conferindo-lhe precisão em sua consistência, constitui todo um tratado sobre o assunto. Descobrir a colaboração real e instrumental que pode ser alcançada entre arquitetura e liberdade. Gaidiani afirma como sendo o maior protagonista da arquitetura contemporânea. E Michael Spix, crítico declarado do arquiteto, retrata sua obra como resposta a um realismo cínico, através das aproximações da arquitetura no mundo dos negócios. O arquiteto Koolhaas, ele se revela interessado sim na economia e como seus elementos podem contribuir com a construção. E nesse momento é emblemático o livro, que é resultado de pesquisas com seus alunos, em Harvard Design School Guide to Shopping, explorando as funções do shopping, os elementos mecânicos que tornaram possível o seu aumento exponencial. Através dessa característica multidisciplinar, o arquiteto ele empresta definições de várias disciplinas, reinterpretando e articulando soluções em seus projetos, como faz com o elevador
e as escadas rolantes, e se caracterizam com elementos arquitetônicos, não se caracterizam como elementos arquitetônicos, mas comerciais. Então foi preciso nessa pesquisa vivenciar a experiência do arquiteto. Então iniciou-se uma busca por todo o desenvolvimento, pelo caminho que o arquiteto Renn-Koolhaas viveu, desde o momento onde ele foi jornalista, cineasta e depois entrou no curso de arquitetura. Após essa pesquisa da vida do Renn-Koolhaas, o próximo passo foi identificar essas influências conceituais sobre a persona Koolhaas, percebidas e declaradas em seus livros, que se revela como crítico em um curso inicial ainda com profissão na profissão como jornalista. Afirmadas as influências conceituais que o direcionaram ao curso de arquitetura, Koolhaas ele forma seus primeiros estudos conceituais importantes para a formação do arquiteto através de textos como The Surface, em 1968. A partir desse desenvolvimento, outros direcionados como Berlin Wall as Architectures e Exodus ou The Voluntary Prisoners of Architecture. É a partir desse texto que o arquiteto, junto com o professor e então sócio, escreve o livro seminal Delirious New York, de 78. Através de um grupo de pesquisa, já como professor, ele ainda continua a escrever e elaborar suas teorias, como o livro Small, Medium, Large, Extra Large, passado 20 anos após o livro Delirious New York. E lá ele republica textos como Junk Space. É nesse momento que são identificadas, então, na pesquisa, as estratégias conceituais. Para finalizarmos, será apresentado, então, na pesquisa, a antologia Elements of Architecture, resultante da curadoria da 14ª Bienal de Veneza, colocando o arquiteto como crítico sobre a disciplina da arquitetura. Confirma, então, fatos sobre os estudos que os estudos de Koolhaas criaram métodos para seus projetos. Os projetos que o arquiteto se refere são, em suma, a Biblioteca da França, em Paris, e mais adiante, a Biblioteca de Jussou, também em Paris. Se faz necessário, então, observar os outros projetos de bibliotecas desenvolvidos, gerenciados pelo arquiteto, em concursos e obras concluídas. Significativos para delimitar os métodos e aplicá-los às verificações do próprio arquiteto e à observância dos críticos de arquitetura contemporânea e que se concretizam nos predicados. Depois finalizado o conceito, o levantamento das estratégias conceituais, foi elaborado textos e desenhos que distinguem as ideias teóricas que estão presentes nas influências conceituais e que alcançam definições para os objetos de estudo da pesquisa. Ao longo da pesquisa são apresentados estudos analíticos dos objetos de pesquisa, que é a Biblioteca Central de Seattle, nos Estados Unidos, e a Biblioteca Nacional em Doha, no Catar. Para Renn-Koolhaas, o programa de bibliotecas é comparado no conceito de projeto estabelecido para os museus. Obrist e Koolhaas consideram-os como instituições defensivas e moralistas. O arquiteto afirma que a perspicácia de traduzir as novas formas de percurso para um público em escala incompreensível tenha sido o seu maior desafio para as soluções espaciais. Abre aspas. Tanto as bibliotecas como os museus estão a tentar organizar a coexistência das experiências do barulho urbano, experiências que permitem mais concentração e lentidão. Fecha aspas. Outros fatores relevantes é o interesse declarado pelo escritório em relação ao programa de bibliotecas, como relata no seu texto da Biblioteca Nacional em Doha, e o número são não muito expressivo de projetos em relação aos programas. Propõe um conjunto de abordagens,
bibliográfica e analíticas, que permite uma aproximação à sua arquitetura e ao seu processo criativo. Os estudos analíticos dos projetos, feitos por ordem cronológica, são divididos em 2 capítulos na pesquisa, buscando vários recursos de aproximações e mantém o cuidado de proporcionar instrumentos de investigações claras a partir de argumentos originais do escritório OMA e olhares particulares da pesquisa. Proporcionar aproximações escritas e gráficas, para que ambas possam se apoiar. A análise de cada obra gerou significados não declarados pelo escritório, abrindo novas vias de compreensão sobre o processo. Afirmado na pesquisa, cada revisão há novas interpretações e novos aspectos são descobertos. Por isso, a ordem estabelecida se faz relevante para, detidamente, averiguar os componentes e soluções adotadas. Conclui-se como forma de dissecar o projeto para o âmbito da pesquisa, montá-lo espacialmente. Não sendo exaustivo, pretende oferecer insumos para uma possível dissolução de conflitos entre a subjetividade e a objetividade de mundos diversos, o dos conceitos e da experiência espacial, as estratégias projetuais e a obra em si. E o último objetivo é aprender um pouco com a produção de arquitetura contemporânea através das obras do arquiteto Arrincoas e circunscrever a bibliografia que o apoia. A relevância justificativa envolve estudos sobre teoria e projeto na arquitetura contemporânea, que promove e estimula a geração de discussão e de conhecimento sobre a arquitetura e o mundo que vivemos na atualidade, uma pesquisa na área de projeto, que pretende gerar, então, produtos e que possam ser importantes para o acúmulo de conhecimento para as práticas projetuais.